Olá, estamos começando mais uma entrevista com os candidatos à Prefeitura de Pelotas. É importante destacar que as regras da entrevista são conhecidas pelos candidatos e que todas as questões precisam ser respondidas. Em média, o candidato vai ter 1 minuto e 30 segundos para cada resposta. Hoje, nossa conversa vai ser com o candidato Fernando Marrone, do PT. Candidato Fernando Marrone, prazer em recebê-lo aqui na TV UCPEL. Prazer é todo meu estar aqui na TV UCPEL, prazer para quem está nos assistindo, uma boa tarde. E estamos à disposição, então, para responder os questionamentos da UCPEL. Ok, vamos então à primeira pergunta. O senhor levaria hoje um familiar seu para ser atendido no pronto-socorro ou em uma unidade básica de saúde de Pelotas, sim ou não, e por quê, candidato? Sim, né? Para receber um serviço de urgência e emergência na nossa cidade, só tem o pronto-socorro, não tem outra alternativa, né? E os nossos postos de saúde são a atenção básica, o primeiro atendimento, né? Aquele que deve ser prestado para prevenir que as pessoas fiquem doentes ou minimizar o avanço de alguma doença que já esteja acometendo o paciente. Então, eu penso que nós devemos privilegiar o Sistema Único de Saúde e, para isso, precisamos fazer ações que melhorem o atendimento, que possam atender imediatamente as pessoas, porque na nossa cidade nós vivemos dificuldades tanto no pronto-socorro como nas unidades básicas de saúde. Para isso, precisamos construir 3 UPAs. No meu governo, nós vamos construir 3 UPAs. Uma no Fragata, uma no Areal e uma na Zona Norte. Esta UPA é a unidade de pronto atendimento, onde as pessoas chegam, são atendidas, podem fazer os exames e, inclusive, tem leitos para internação, para observação. Então, eu penso que assim nós vamos desafogar o pronto-socorro e prestar um bom serviço para a população. Candidato, algumas perguntas podem parecer redundantes, mas seguindo a regra estabelecida, vou então ao segundo questionamento. Na sua administração, se o senhor se eleger, a realidade da saúde de Pelotas vai mudar? Em quanto tempo? 1 ano, 2 anos? Quanto tempo este contexto da saúde de Pelotas vai levar para ser alterado, candidato Fernando Marrone? Vai mudar a partir do primeiro dia de governo, porque nós vamos mudar a postura da gestão em relação ao sistema. Nós não admitimos que os postos de saúde hoje não tenham médicos e medicamentos, que a cidade que recebeu recursos importantes para construir as UPAs não construiu. Nós vamos começar a construir no primeiro dia de governo, né? E nós vamos tratar de trazer para a nossa cidade novamente o programa de internação domiciliar que está a cargo hoje da Universidade Federal de Pelotas. Para que todos tenham uma ideia, nós temos 98 leitos no hospital da FAO e nós temos 102 pessoas internadas em casa. Ou seja, o programa de internação domiciliar vai ser uma meta do nosso governo, junto com as unidades de pronto atendimento, as UPAs, né, e estabelecer o funcionamento de todos os postos de saúde com médico e com medicamento. Essa será a nossa primeira atitude no governo, tratar do tema da saúde e colocar o sistema para funcionar novamente, como já fizemos quando fomos prefeitos de Pelotas. Candidato, o senhor colocaria um filho seu, um neto seu para estudar em uma escola pública municipal? Sim ou não, candidato? E qual seria a escola? Nós temos escolas no nosso município que têm o IDEB já acima da média nacional e acima da média do estado. E outras escolas que têm o IDEB muito baixo, né? Então não é um problema geral da rede, é um problema, né, de orientação, de coordenação pedagógica, da direção, da capacitação dos professores e da estrutura física da escola. Então nós temos boas escolas públicas e escolas públicas não tão boas assim. Nós temos que fazer com que todos os professores sejam capacitados, que todos os professores recebam o piso salarial. Esta é uma meta que eu não vou abrir mão, assinei um compromisso e vou cumprir, porque a educação está baseada no professor. E para que nós tenhamos uma boa escola pública, nós temos que ter bons professores. O nosso Colégio Pelotense, que já foi a grande referência no ensino na nossa cidade, hoje está com os indicadores muito baixos. Nós temos que recuperar a escola pública. Tem recursos para isso, existem programas de capacitação, de formação profissional aos professores e funcionários, e a escola pública vai ser, sim, uma boa escola
para a nossa cidade. Eu não teria nenhum problema de colocar meus filhos ou a minha neta em alguma escola pública do nosso município. Candidato Fernando Marrone, os professores e servidores municipais recebem o salário justo? O senhor trabalharia pelo salário que eles recebem, sim ou não, e por quê? Não é justo o que se paga hoje aos profissionais do Serviço Público Federal, do Serviço Público Municipal, né? A remuneração é muito baixa, servidores ganham abaixo do salário mínimo, os professores não ganham o piso e a prefeitura não consegue contratar médicos querendo pagar R$ 1.800, como vimos no último edital que a prefeitura fez. Então tem que mudar o sistema de remuneração, tem que remunerar melhor todos os servidores, né? E evidentemente que hoje nós estamos encontrando dificuldades para a contratação de professores, para a contratação de médicos, engenheiros, profissionais de nível superior, porque a prefeitura paga muito pouco, né? No seu governo, falando sobre este assunto, o salário vai melhorar? E quanto tempo será necessário para alterar, então, esse piso salarial dos servidores públicos municipais? A primeira medida vai ser estabelecer uma mesa de negociação com o sindicato para que nós possamos tratar do plano de carreira e do piso salarial do magistério e o prazo com o qual nós queremos implantar. Eu penso que a partir do segundo ano de governo nós temos condições de elevar o piso da categoria para o salário mínimo e pagar o piso dos professores nos R$ 1.451, não só porque é uma lei, não só porque é um direito, mas também porque é uma necessidade da nossa educação. Para melhorar os indicadores da educação, nós temos que remunerar melhor os nossos professores e nós vamos fazer isso já a partir do segundo ano de governo. E o senhor entenderá e apoiará a greve destes servidores, caso a partir do segundo ano esta realidade salarial não for alterada, candidato? O prefeito não apoia a greve, né, nem desaprova a greve. A greve é da autonomia dos servidores, do sindicato, né, e o administrador tem que conviver com essas manifestações democráticas, né, as manifestações sindicais, que é um direito de todos os trabalhadores no nosso país. Eu fui dirigente sindical, sei bem o que é isso, né, e nunca a prefeitura vai conseguir atender todas as demandas dos servidores, como, aliás, nenhum órgão público ou nenhuma empresa da iniciativa privada consegue atender todas as expectativas dos seus trabalhadores. Sempre os trabalhadores, né, vão ter algo a reivindicar e nós vamos tratar isso com naturalidade, com diálogo, né, com muito entendimento, para que a gente possa se aproximar ao máximo daquilo que é a realidade do orçamento da prefeitura, as necessidades dos servidores e as necessidades também da população de ter bons serviços através de bons profissionais e bem remunerados. Candidato, o senhor conhece o problema do Pontal da Barra, que é uma das mais antigas lutas ou reivindicações ambientais de Pelotas há aproximadamente 10 anos. E qual a sua opinião ou sua posição sobre este assunto? Esta luta tem mais de 10 anos, né? Ela remonta aos anos 90. E é uma área, né, que foi licenciada, foi aprovada e que deveria ter, né, o seu regramento e o seu ordenamento e a sua proteção feita pelo empreendedor que fez o loteamento do Pontal da Barra, né? E isso está pendente até hoje. Portanto, eu acho mais do que legítima essas manifestações da sociedade civil. O poder público tem pouca interferência sobre isso, porque é uma área de preservação permanente ligada à FEPAM, né, porque está na Lagoa dos Patos e as águas interiores são de responsabilidade do Estado do Rio Grande do Sul, e nós precisamos de que o nosso meio ambiente seja preservado para que as futuras gerações possam usufruir desse patrimônio tão bonito, tão belo que a nossa cidade tem. Nós temos tantas outras áreas capazes de receber investimentos, de receber loteamentos, hotéis, enfim, equipamentos, né, privados e públicos. Por que nós temos que procurar exatamente aquelas áreas que são gravadas, né, pelo governo do Estado, pela União, como áreas de preservação permanente? Então eu penso que é uma luta justa, a luta do Pontal da Barra, e que a prefeitura deve ajudar nesse processo de preservação e conservação daquela área. Pegando o gancho na sua resposta, candidato, a que ponto um empreendimento justifica a degradação ambiental?
Todo empreendimento causa um impacto, né? Toda ação humana causa um impacto ambiental. O que a prefeitura, os órgãos do Estado e os órgãos federais fazem nesses casos são, se aquela área é uma área consolidada e vai receber um investimento, isso vai ter algum prejuízo ambiental, que este prejuízo ambiental seja compensado numa outra área, né? Seja mitigado, seja diminuído esse impacto ambiental. Agora, toda ação humana, ela pressupõe uma agressão ambiental, um dano ambiental. Mas, para receber investimentos, nós temos que ter locais adequados, por exemplo, um distrito industrial, nós não podemos botar uma indústria em qualquer lugar sem que tenha controle dos seus efluentes, sem que tenha energia, sem que tenha pavimentação, sem que tenha água potável, né? Naquele local. Nós não podemos colocar uma empresa de qualquer natureza em qualquer local. Então, isso é papel da prefeitura facilitar os empreendimentos privados e públicos na nossa cidade. Candidato Fernando Marrone, você considera as margens do Canal São Gonçalo e principalmente do Arroio Pelotas áreas próprias para a construção, por exemplo? Nós temos aqui na área do Canal do São Gonçalo, toda a área que é área da cidade de Pelotas é área portuária, né? Tudo está gravado pelo patrimônio da SPH do Estado do Rio Grande do Sul, então é área portuária. Só um espaço entre o Engenho Pedro Osório e a Chácara da Brigada, que foi, ao longo do tempo, consolidadas áreas residenciais e que estão lá consolidadas e que não vai ser alterada, né? As margens do Arroio Pelotas hoje estão restritas, né, pelo novo Código Florestal que foi aprovado no Congresso Nacional. Ou seja, né, a margem de rio num espaço de 20 metros, não podem ser feitas obras, construções, empresas ou residências. Então, a partir de agora, o que vai valer para o Canal do São Gonçalo ou para o Arroio Pelotas é o Regramento Nacional do Código Florestal, que foi aprovado ontem pela presidenta Dilma. No seu governo, as obras que hoje estão sendo executadas nas margens do Arroio Pelotas, por exemplo, seriam licenciadas se dependessem única e exclusivamente da prefeitura? Não depende da prefeitura, né? Não podemos responder por algo que não é da competência do poder público municipal, né? Se tem obras sendo executadas às margens do Arroio Pelotas, se existem essas obras sendo executadas, elas são de responsabilidade, né, da prefeitura atual, que deixou construir ou está deixando construir. Agora, a partir de ontem, quando foi assinado o novo Código Florestal pela presidenta Dilma, todo o país, todos os municípios, todos os estados vão ter que cumprir a nova legislação. Candidato, o senhor conhece, obviamente, os problemas do crack em Pelotas. Já teve contato com algum dependente e que tipo de ações, que tipo de projetos serão executados pela sua administração para combater este problema? Eu venho trabalhando com esse tema junto com a Miriam, que compõe um grupo das Mães contra o Crack. Hoje são mais de 60 famílias que nós acompanhamos. Estive no projeto Renascer, estive no projeto da CAEX. Nós precisamos de leitos hospitalares para desintoxicação daqueles que estão, né, um grau muito avançado, os usuários que têm um grau muito avançado e que não conseguem se livrar da dependência química. Então precisa leito hospitalar para desintoxicação, depois do leito hospitalar levar para a comunidade terapêutica e ficar na comunidade terapêutica, e na saída da comunidade terapêutica, ou este jovem está em idade escolar, deve voltar para a escola, ou se ele está em idade de trabalho, ele deve ser encaminhado dali ao trabalho, ao emprego, para que ele não volte a ser usuário. Nós temos hoje programas federais, o governo federal paga a internação para os usuários de drogas, né, nos leitos das comunidades terapêuticas ou nos leitos hospitalares. Nós precisamos integrar esse sistema e ter um processo, né, mais, digamos assim, mais efetivo para a recuperação dessas pessoas. E no combate ao tráfico, evidentemente, que é a escola, a polícia, né, a Polícia Federal e assim por diante. Política é profissão? Não, né? Política é uma dedicação, né? Eu sou um profissional
da área da tecnologia, eu sou engenheiro eletricista, né? Me formei na Escola Técnica, trabalhei como técnico, depois trabalhei como engenheiro, e quando eu não estou na política, eu volto a trabalhar na universidade, que é o meu local de trabalho. A política, né, é uma dedicação às causas coletivas, e eu faço política para melhorar a vida das pessoas, e sempre foi assim. Se política não é profissão, por que muitas pessoas, quando entram na política, acabam tendo isso quase que como um cargo vitalício ou acabam não querendo sair, candidato Fernando Marrone? Nós políticos estamos submetidos ao crivo do eleitor. Se nós nos candidatamos e recebemos a confiança do povo e o voto do povo para representá-lo, nós vamos cumprir o nosso mandato. E se aquele que cumpriu o seu mandato entender que deva se reeleger, ele vai colocar, né, o seu trabalho em debate na comunidade, ele vai colocar a sua experiência, a sua trajetória em discussão para a comunidade, e a comunidade é que vai lhe dar um mandato, outro mandato ou não, né? Portanto, eu não penso que isso dependa única e exclusivamente da vontade do sujeito querer permanecer no cargo. Ele só permanece se a população lhe der, né, o voto ou lhe der a confiança para que ele continue governando, para que ele continue desempenhando um mandato de vereador, de deputado federal, de senador e assim por diante. Então eu vejo a política como uma ferramenta importante para que a gente possa exercer a democracia plena no nosso país e para que a gente possa melhorar a vida das pessoas. Candidato, nós temos ainda 13 minutos e 40 segundos aproximadamente, temos ainda 3 questionamentos e considerações finais. Então o senhor pode utilizar essas 3 respostas que o senhor dará nos 3 questionamentos de uma forma um pouco mais alongada, se assim o senhor achar conveniente. Tudo bem. O senhor acha justo o salário de um servidor municipal na comparação com os salários dos cargos de confiança, vereadores e até mesmo do prefeito? Eu acho que o salário do prefeito, dos vereadores, dos secretários, tá, ele está num patamar dos gestores das grandes empresas, né? Porque, veja, a prefeitura é a maior empresa, é aquela que movimenta o maior orçamento, né, que existe hoje na nossa cidade. E, portanto, né, o salário, a remuneração do prefeito, dos secretários, dos diretores, aqueles que têm responsabilidade, né, com as finanças públicas, enfim, com as políticas públicas da prefeitura, não é nada, né, despropositado hoje na nossa cidade. O problema são os salários da maioria dos servidores que, como eu disse, primeiro que não atinge o patamar do salário mínimo lá no piso. Segundo, os professores que continuam não recebendo o piso nacional estabelecido em lei pelo governo federal. E terceiro, os médicos, né, que nós não vamos conseguir contratar médicos querendo pagar R$ 1.800, enquanto outras cidades, até bem menores aqui da nossa região, hoje pagam 10 mil, 12 mil, 15 mil reais para um médico de família que possa fazer a cobertura. Então, é preciso mexer hoje na Prefeitura de Pelotas, é preciso mexer no plano de carreira dos servidores, pactuar isso com os servidores, debater isso com os servidores e mexer no piso dos professores e no salário básico da categoria que está abaixo do salário mínimo. Temos ainda, candidato, 11 minutos e 40 segundos aproximadamente. Eu vou lhe orientar para que o senhor descarte ao telespectador, nós estamos com um cronômetro aqui médio, mas que o senhor descarte a média de 1 minuto e 30 para poder usar melhor o seu tempo nas questões seguintes, ok, candidato? Qual foi a última vez que o senhor chorou e qual foi o motivo, candidato Fernando Marrone? Chorei anteontem, numa caminhada que eu fazia num bairro. Era uma cena assim muito pesada, muito triste, de uma senhora e que me tocou muito. Eu não vou comentar aqui, mas faz pouco tempo, né? E eu me entristeço muito cada vez que eu ando pela minha cidade, né, que eu vou ao encontro do eleitor, que ouço as suas angústias. Me entristeço muito porque a nossa cidade perdeu tempo, ficou paralisada e não acompanhou o ritmo do crescimento do país e o ritmo do crescimento da nossa região.
As cidades do entorno de Pelotas estão crescendo, se desenvolvendo, gerando empregos, novas oportunidades, né? Nós temos aqui do Chuí até Rio Grande a nova realidade dos parques eólicos, da construção e da geração de energia eólica, né? Temos aqui o Polo Naval em Rio Grande e uma complementação do Polo Naval de Rio Grande lá em Charqueadas, né? E a nossa cidade não fez nenhum esforço para estar incluída nesse novo processo de desenvolvimento econômico da nossa região. E também pouco esforço foi feito nos programas sociais do governo federal, como o Bolsa Família, que nós temos mais de 3 mil famílias em Pelotas que deveriam receber o Bolsa Família e não estão recebendo, e para isso basta a Prefeitura preencher um cadastro, uma ficha, mandar para o governo federal, isso não tem sido feito. As famílias que recebem o Bolsa Família e que deveriam ser prioridade no Minha Casa Minha Vida, não estão recebendo as casas, não têm onde morar, estão com dificuldades muito grandes, né? E o descaso que a cidade tem também com todo o tema da segurança pública. A violência hoje invade a escola, invade a casa das pessoas e nós não temos tido atitudes, né, do poder público municipal para minimizar esses impactos. Então, eu me entristeço dia a dia com a situação que vive a nossa cidade, mas me alegro muito com o apoio que eu tenho recebido de todos para que nós possamos colocar a nossa cidade no ritmo do desenvolvimento do país e no ritmo do desenvolvimento da nossa região. Candidato, tratar bem as outras pessoas, respeitar o outro, gera uma reação muito semelhante. Se eu lhe trato bem, provavelmente o senhor me tratará bem e assim por diante. O tratamento que o senhor dispensou aos seus concorrentes durante esta campanha reflete aquilo que o senhor acredita que deva ser a maneira como nós tratamos as outras pessoas? Com certeza, né? Eu fiz uma campanha durante todo o primeiro turno e agora no segundo turno, apresentando os nossos projetos e apresentando o conceito de governo que nós queremos para a nossa cidade. Ou seja, um governo que esteja, né, alinhado aos programas nacionais, aos programas do governo do estado e que possa fazer a nossa cidade se desenvolver econômica e socialmente. E eu tenho tratado assim a política. Agora, não vou, né, de maneira nenhuma, durante o processo eleitoral, deixar de expressar a minha opinião sobre o candidato adversário, sobre os seus projetos, e isso não há nenhuma agressão. Isso é o debate democrático das ideias que todos os políticos e toda a sociedade têm a responsabilidade de fazer. Afinal de contas, democracia é debate de ideias, confronto de propostas, né? E isso deve ser feito na eleição para que o eleitor esteja bem esclarecido na hora que ele vai escolher, né, o candidato, o futuro prefeito da cidade, que vai estar governando a cidade pelos próximos 4 anos. Candidato, o senhor tem aproximadamente 7 minutos para falar sobre temas que nós já tratamos na nossa conversa ou para trazer outros projetos da sua plataforma de governo. Vamos então subdividir os 7 minutos em aproximadamente 5 minutos para discorrer sobre isso. A palavra é sua e na sequência 2 minutos para as considerações finais. Muito bem, eu queria aproveitar essa oportunidade aqui para falar um pouco do tema da educação, né? Nós vamos implementar a escola de tempo integral na nossa cidade. Existe um programa do governo federal que se chama Mais Educação, onde o governo federal coloca os recursos necessários para que no turno inverso da escola as crianças tenham oportunidade de reforço escolar em português e matemática e que tenham também alternativas de lazer, de cultura, né, de esportes dentro da escola, para que as nossas crianças fiquem melhor protegidas e não estejam expostas à violência, à rua, à droga e ao descaminho. Portanto, o nosso conceito de educação ele é fundamental para resolver os temas de segurança, resolver os temas de proteção social da nossa juventude e não deixar que a nossa juventude entre no descaminho. Para isso, nós precisamos construir novas escolas. Eu, como prefeito, de 2001 a 2004, construí 5 escolas na nossa cidade. De lá para cá não foi construída nenhuma escola. E nós temos escolas que não são adequadas para o ensino. Por quê? Eram
casas de família que se transformaram em escola, foi feito um puxadinho para cá, um puxadinho para lá, as crianças estão no pátio fazendo educação física e o professor está dentro da sala de aula, né, ali do lado, com o barulho, um não consegue dar aula, o outro não consegue praticar o seu esporte. Portanto, nós precisamos readequar a escola para que ela seja uma escola atrativa para os estudantes e possa fazer um programa de turno integral no turno inverso. Segundo, queria falar do tema da segurança pública. Eu fiz, junto com o ministro Tarso na época, Pelotas ser incluída no PRONASSE. Pelotas foi incluída no Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. Recebeu recursos importantes. Como deputado federal, eu coloquei R$1.700.000 para equipamento da guarda, compra de veículos, automóveis, armas, câmeras de monitoramento. E nós não temos hoje o gabinete de gestão integrada funcionando como deveria. Ou seja, as câmeras de vigilância devem ser usadas pela Brigada Militar, pela Polícia Civil, pela Polícia Rodoviária, pela Polícia Federal, pelo SAMU, pelos bombeiros e pela Guarda Municipal. Todos esses órgãos têm que usar, têm que ter acesso a esse tipo de equipamento, a essa informação. Se tem um acidente na rua, né, e cai alguém, o SAMU pode enxergar lá, através da câmera de segurança, pode enxergar o acidente, não precisaria ninguém ligar para chamar o SAMU poderia ser proativo para resgatar, para salvar uma pessoa. Então, é importante que a segurança pública seja integrada, o que não está acontecendo na nossa cidade. Terceiro, o tema da mobilidade urbana. Nós estamos vivendo um verdadeiro caos no trânsito da nossa cidade. Por quê? Não tem mais fiscalização e orientação do trânsito, o azulzinho não é só para multar, o azulzinho é para fazer a orientação, fazer o trânsito fluir. Nós não temos hoje as sinaleiras sincronizadas, cada dia que chove todas ficam desligadas e nós não podemos desperdiçar vidas, como aconteceu aqui na Barroso, esquina Tiradentes, por conta da sinaleira desligada, uma vítima fatal ali naquela esquina que tem 2 colégios, né? Crianças dos 2 lados, e aquela sinaleira ficou mais de 48 horas sem funcionar. Ou seja, tem que ter um cuidado muito sério com o trânsito, o transporte público na nossa cidade. O sistema de transporte coletivo precisa ter todas as ruas asfaltadas, né? Eu falei isso na outra eleição, que nós íamos, com o dinheiro do Banco Mundial, aplicar os recursos para asfaltamento de todas as vias do transporte coletivo. E isso não foi feito. Nós vamos insistir neste tema. O transporte coletivo tem que andar em pista exclusiva e todo o seu percurso tem que ser um percurso asfaltado. Se nós tivermos um laço asfaltado dentro de cada bairro onde circula o transporte coletivo, quem circula de moto, bicicleta, carroça, ônibus, caminhão, vai poder usar aquela pista e nós vamos ter um bom sistema de circulação em toda a cidade, né, para melhorar o trânsito na nossa cidade. E por último, retomar aqui o tema da saúde pública. É o tema que as pessoas mais me reclamam, por onde a gente anda, e que a cidade de Pelotas não fez o seu tema de casa, né? A prefeitura abandonou a gestão dos postos de saúde, nós não temos médicos nem medicamentos e temos um sufoco no pronto-socorro, com muitas pessoas, né, ali amontoadas, né, um verdadeiro hospital de campanha. Parece que nós estamos numa guerra e ali tem um hospital de campanha para atender emergencialmente as pessoas. Nós vamos construir as UPAs, uma em cada bairro, vamos colocar os postos de saúde para funcionar com médico e com medicamento e nós vamos vencer, né, a pauta do atendimento à saúde das pessoas. Ok, candidato, temos então 1 minuto para suas considerações finais. Muito obrigado por essa oportunidade da TV UCPEL, que sempre participa, né, do processo democrático da nossa cidade, e a oportunidade de estar aqui conversando com você, eleitor, né, que nos assiste e que quer decidir bem o seu voto, porque sabe da sua responsabilidade para os próximos 4 anos da nossa cidade. E eu, mais uma vez, peço a confiança, o voto
para que a gente possa estabelecer na nossa Pelotas um governo com responsabilidade social, com desenvolvimento econômico e que possa fazer a nossa cidade se inserir no bom momento que vive o Brasil e no bom momento que vive a nossa região. Muito obrigado a todos. Ok, candidato Fernando Marrone, mais uma vez, obrigado. Sucesso no restante dessa caminhada do segundo turno e as portas da TV estão sempre abertas para vocês. Obrigado. Obrigado mais uma vez. Essa é então a TV UCPEL na cobertura das eleições 2012. Lembrando que a nossa cobertura não para. A gente segue fazendo o registro e acompanhando os principais acontecimentos deste pleito eleitoral até o domingo, quando nas urnas você, eleitor, vai decidir o futuro da nossa cidade. TV UCPEL, eleições 2012.